Brincadeira de risco, a Anvisa alerta sobre manipulação do bórax, um dos ingredientes do slime. Revolta, casa de tios que torturaram sobrinhos é saqueada e incendiada. Música, a gente recebe a banda Tia Anastácia, que faz show hoje à noite na Asa Norte. E mais as dicas de diversão e arte do fim de semana. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, a segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja muito bem-vindo. A gente já começa o Band Cidade com um alerta. Todo mundo sabe que o slime virou febre entre a garotada. Trata-se de uma espécie de massa de modelar. Na internet existem várias receitas ensinando como fazer o brinquedo, mas especialistas alertam, a diversão pode ser perigosa. A Renata é a mãe da pequena Catarina, de 10 anos. Um dos passatempos preferidos da pequena é fazer o slime, uma massa de modelar feita em casa. Para fazer o brinquedo, ela usa cola, espuma de barbear, tinta e esse produto ativador, que é o bórax. Mas é justamente por causa desse produto que a brincadeira pode se tornar muito perigosa, como explica essa médica. Quando inalado ou quando colocado na boca, ele também pode gerar esses sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos. E o ruim é porque não tem um antídoto. E a gente não tem no Brasil ainda um exame laboratorial que diagnostica a intoxicação pelo bórax ou pelo ácido bórico. A Renata sabe dos riscos, mesmo assim, permite que Catarina continue a fazer o slime. Como a minha filha já tinha até meio que enjoado, a moda já tinha passado, eu deixei. De repente, se eu perceber que está voltando, muitas vezes eu converso com ela, peço para ficar mais esporádico. Mas ela até agora, assim, durante todo esse ano que ela brincou, eu nunca vi nenhum tipo de reação ou qualquer coisa que tivesse diferente, assim, na saúde dela. O produto químico utilizado pelas crianças, na verdade, é usado para situações bem diferentes, como fazer inseticidas, fertilizantes e produtos de limpeza. A intoxicação pode causar náusea, vômito, diarreia e cianose, quando a pele e as unhas ficam azuladas. Esses são apenas alguns dos exemplos que o bórax pode trazer de prejuízo à saúde da pessoa. Contato com a pele pode provocar ardências, até mesmo queimação, e nas pessoas alérgicas pode causar também casos de alergia. Pode levar à morte um caso como esse? Dependendo da quantidade ingerida dessa substância, pode sim levar à morte. Então, a gente de maneira nenhuma recomenda a manipulação dessa substância por crianças e a aquisição dessa substância por adultos com esse fim. Em 2002, a Anvisa já proibiu um brinquedo no país por causa da presença do borato de sódio. Ronaldo alerta que a substância não deve ser usada pelas crianças, nem com a supervisão dos pais. O adulto, de maneira nenhuma, ele deve incentivar esse comportamento por parte da criança. Existem alternativas, né? Inclusive com a aquisição do brinquedo já pronto, dos slimes industrializados que existem no mercado, ou mesmo alternativas que não utilizam o bórax, o tetraborato de sódio, na preparação dessas substâncias. A Clara tem 8 anos e adora fazer o slime. Tem de várias cores. Ela não utiliza o bórax para fazer o brinquedo. E por isso, a diversão aqui é mais segura. Eu uso cola, espuma de barbear, água barricada, bicarbonato de sódio e massa de EVA. E aí fica desse jeito aí. Aí é só brincar. Sim. Mudando de assunto, a greve do metrô continua e a Justiça do Trabalho decidiu prorrogar por mais um mês a validade do acordo coletivo que venceria nesta sexta, tirando benefícios da categoria. Na próxima semana tem nova reunião entre governo e metroviários no Tribunal Regional do Trabalho. Até lá, nada deve mudar. Já são 30 dias de operações reduzidas e muito transtorno. Espera, atrasos, estresse. Para quem usa o metrô, é preciso ter paciência. Já são 30 dias de greve dos metroviários. Antes da paralisação, o tempo médio de espera era de 5 minutos. Agora, esse tempo triplicou. Está bastante complicado, né? Porque geralmente está demorando em média de 15, 20 minutos. E assim, as pessoas têm seus compromissos e acaba que o metrô fica muito cheio por conta disso. E aí acaba tendo outros problemas também. Para não perder ou se atrasar nos compromissos, muitos passageiros tiveram que mudar a rotina. Antes eu saía era umas 7h30, 7h40, agora tem 7 horas.
6 e pouquinho, para ver se eu consigo ficar na estação, para conseguir o bilhete, para entrar no metrô e conseguir pelo menos entrar, para chegar aqui em Águas Claras. Porém, eu já estou atrasada. Os passageiros se sentem frustrados em meio ao impasse dos metroviários e governo. No dia 24, o metrô apresentou uma nova proposta aos grevistas: aumento de 4,6% no auxílio alimentação e no ressarcimento do auxílio saúde. O prazo para os trabalhadores analisarem a proposta terminaria na quinta-feira. Caso contrário, eles perderiam esses e outros benefícios. Mas a Justiça prorrogou esse prazo em 30 dias. A categoria alega que o metrô vem desrespeitando alguns direitos e não quer negociar. Por conta disso, a greve continua. Está sendo bem frustrante para mim. Eu uso o metrô todo dia para o trabalho, para a escola, e a gente vê que assim, o país tem crise, a condição financeira do Estado não é boa, né? E uma greve como essa, acho que não é bem recebida, né? Acho que o momento não é ideal, talvez a reivindicação seja justa, mas o momento não é favorável. Na próxima quarta-feira haverá uma reunião mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho entre grevistas e metrô. Há uma esperança de que a greve acabe. Tomara, né? E vamos ver então a situação do trânsito na volta para casa nessa sexta-feira pelas câmeras do DR. A gente começa o nosso giro na Estrada Parque Contorno, ali perto da Estrutural. Movimentação normal nesse trecho que a gente está vendo, dá para ver que a Estrutural ainda aberta nos dois sentidos. Os carros andando na velocidade da pista, 80 km por hora. Agora a gente vai para a EPTG, ali no acesso ao Guará. EPTG também bem tranquila, esse horário costuma ser mais cheio, mas a EPTG está com a movimentação tranquila nessa sexta-feira. A gente acompanha agora a Épia Torto, ali na saída norte, outro lado da cidade. Nesse trecho que a gente está vendo também movimentação tranquila, mas a gente sabe que esse horário, a subida ali do Colorado é bem cheia, né? E a gente termina o nosso giro na BR-040, sentido Valparaíso. BR-040 também bem tranquila, movimentação normal por lá, os carros andando na velocidade da pista. E hoje o Cláudio Humberto faz uma análise dos protestos que ocorreram ontem em várias cidades do país. Olha, teve lugar para tudo nas manifestações desta quinta-feira na Esplanada dos Ministérios. Teve gente seriamente preocupada com os rumos de educação, mas teve também aqueles oportunistas de sempre, meio malandros, que apenas desfrutavam da oportunidade de matar aula ou matar o trabalho. Teve também viciados em maconha, defendendo o direito de destruírem os seus próprios neurônios consumindo drogas. Teve de tudo. Como também teve um grupo de supostos artistas reclamando da decisão do GDF de otimizar gastos da área de cultura para nos devolver o Teatro Nacional, fechado há quase 6 anos. Eles estão se lixando para o Teatro Nacional. Eles querem dinheiro no bolso deles. Deveriam se envergonhar. São os artistas. E atenção, concurseiros começam a valer novas regras para concursos públicos a partir de amanhã. Um decreto presidencial aumentou as exigências para novas contratações dos servidores de carreira. A norma impede a prorrogação dos editais e ainda diminui o cadastro reserva em 30%. E mais, o governo revelou que concurso agora só em casos emergenciais. O mês de maio chega ao fim com mais de 30 editais para concursos públicos federais. A gente teve 35 editais federais para o Executivo Federal de institutos da área de educação, então não gerou esse impacto de redução tão drástica como se imaginava. Esse impacto de redução e autorização para novos concursos citados por este professor de cursinho estão dentro de um recente decreto presidencial. A norma estabelece critérios mais rígidos para a abertura de vagas para concursos públicos no Poder Executivo Federal e até possíveis reduções em futuros editais. Essa redução vai acontecer mais paulatinamente, de uma maneira mais devagar. O secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério revelou que a medida do governo federal faz parte da política de enxugamento da máquina pública. Ele descarta novos concursos para o resto do ano e o próximo. Não há previsão de abertura de concurso esse ano e ano que vem também ainda vai ser um ano de bastante contingenciamento. O decreto também impede a prorrogação dos editais e ainda diminui o percentual do cadastro reserva, que caiu de 50% para 20%. É com o intuito da gente definir um número certo ali logo no início do concurso.
Nesse decreto, a inovação é que a gente traz esse percentual adicional, que é possível, para 25%. Na verdade, o que a gente quis com esse decreto foi estabelecer uma reflexão mais qualificada a respeito das reais necessidades da administração pública, especialmente num período como o que a gente está vivendo hoje, de restrição orçamentária, quando a gente precisa tomar decisões acertadas e não podemos errar. Mas esse decreto não desanimou a Tatiane. Ela estuda há 2 anos para concursos e vê com bons olhos as novas regras. O governo hoje, eu acho que ele está implantando essas normas justamente para ajudar o país. Então, mas eu não vou parar de estudar, eu quero ir até o fim. Este empresário também vê a norma positivamente e enumera algumas oportunidades. Aqui no DF nós temos concursos esperados para a Cefaz, para a Polícia Civil, a Polícia Civis em todos os estados, polícias militares em todos os estados, secretarias de fazendas em todos os estados, tribunais de justiça em todos os estados, tanto é que o Tribunal de Justiça do Ceará vai publicar um concurso, vamos ter concurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Amazonas, então existem muitas oportunidades. Então fica o aviso. #concurso não vai acabar. E olha só o que aconteceu no Itapuã. Um homem morreu depois de assaltar pai e filho. De acordo com testemunhas, 2 ladrões teriam tentado cometer o crime contra o jovem que chegava em casa. Ele pediu socorro. O pai ouviu e foi atrás dos bandidos. Um deles fugiu e o outro acabou sendo ferido com golpes de facão. E a Polícia Civil continua a investigação sobre o caso das crianças torturadas em Planaltina de Goiás, em que uma menina de 6 anos acabou morrendo. Os agentes querem esclarecer se os tios tinham a guarda dos meninos. A polícia ouviu hoje os pais da pequena Sabrina de Jesus Cabral, de 6 anos, torturada e morta pelos próprios tios em Planaltina de Goiás. Bruno Deocleciano da Silva, de 19 anos, e uma menor de 17, também são acusados de torturar os outros 3 irmãos da menina, de 8, 4 e 1 ano de idade. As crianças foram espancadas por pedirem comida ao vizinho. Os tios não gostaram e passaram a bater nos menores, violência que já vinha sendo cometida faz tempo. No dia, Sabrina apanhou com um pedaço de madeira e um vergalhão de ferro. Ela sofreu um traumatismo craniano e não resistiu. Os outros irmãos também tinham sinais de violência por todo o corpo. Os 3 irmãos foram encaminhados para o hospital da cidade. 2 já tiveram alta e foram levados a um abrigo. A outra, de 4 anos, foi transferida para o hospital de Planaltina e permanece internada. Ela é a que apresenta lesões mais graves. Hoje, vizinhos revoltados atearam fogo na casa onde as crianças eram torturadas. Os pais das 4 crianças, Silvonei de Jesus dos Santos e Daniela de Jesus Cabral, foram presos por tráfico de drogas em fevereiro deste ano e desde então cumprem penas no regime fechado em presídios daqui do Distrito Federal. Por causa da situação, os tios passaram a cuidar dos menores. O maior de idade foi indiciado por tortura e homicídio qualificado. Já adolescente, de 17 anos, responderá por ato infracional análogo aos delitos cometidos pelo namorado. O corpo da menina será sepultado amanhã no cemitério de Planaltina, aqui no DF. E um sargento licenciado do Exército ameaçou a síndica com uma arma depois de ser multado por não recolher as fezes do cachorro. O caso aconteceu no Lago Norte. As imagens de segurança mostram o momento em que a síndica do prédio conversava com o porteiro. Logo em seguida, o sargento licenciado do Exército, Fernando Alcântara de Figueiredo, chega e começa a conversar. Os dois iniciam uma discussão. Neste momento, ele mostra a arma para a mulher. O porteiro levanta e tenta acalmar a situação, mas o sargento continua agitado. De acordo com a polícia militar, o sargento ainda chegou a colocar a arma no peito da mulher e roubou o celular dela depois que a síndica tentou filmar as ameaças. Segundo testemunhas, a confusão começou porque ele foi multado por não recolher as fezes do cachorro. Inconformado, ele resolveu tirar satisfação. A síndica procurou a delegacia do Lago Norte e o sargento acabou preso em flagrante. Pagou fiança e vai responder em liberdade por injúria, ameaça e porte ilegal de arma. Fernando Alcântara ficou conhecido no país em 2008, quando ele e o companheiro se tornaram o primeiro casal homossexual dentro do Exército. Ele alega que sofreu homofobia. Nossa produção entrou em contato com a assessoria do Exército, mas não recebemos resposta até agora.
E olha só, uma nova lei distrital define regras para as ligações de telemarketing. As informações chegando agora com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News. Oi, Cláudio, boa noite para você. Vai acabar a tortura do telemarketing, será? Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, pelo menos já uma boa notícia, Juliana. Ligação aos domingos, ou ligações, né, aos domingos já estão proibidas. Esse tipo de chamada vai poder ser feita, então, só de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até as 8 horas da noite, aos sábados de 9 da manhã até 1 hora da tarde. Tem também outras recomendações. Eles não podem também fazer chamadas de número que não sejam válidos. A gente muitas vezes recebe chamadas o dia inteiro e aí você retorna para o telefone e não consegue falar porque não é um número válido para o consumidor. Isso também vai ter que mudar. Também está proibido, Juliana, a companhia simular um sorteio, uma pesquisa ou oferta para, na verdade, tentar te vender, oferecer algum produto ou serviço. E ainda, as prestadoras não vão poder fazer mais de 3 chamadas para o mesmo consumidor, isso no mesmo dia. Vamos torcer, né, Juliana? São muitas as reclamações. Tomara que agora essa situação mude com essa lei, pelo menos aqui no Distrito Federal. Sim, é um trabalho legítimo, mas tem hora para tudo, né? Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Boa noite. E os dados parciais da área técnica da Secretaria de Saúde registraram um total de 608 mil pessoas vacinadas contra a gripe no DF até o momento, o que corresponde a 77% do público-alvo imunizado. A campanha nacional de vacinação contra a influenza terminou hoje para os grupos prioritários. A partir de segunda-feira, conforme determinação do Ministério da Saúde, as doses restantes serão destinadas a toda a população. E o programa Wi-Fi Social já está funcionando em 2 pontos do DF, um na Feira de Vicente Pires e outro na Feira de Ceilândia. Nesses locais, a internet gratuita pode ser usada por até 500 pessoas ao mesmo tempo. E os comerciantes aprovaram a iniciativa e estão usando até para dar um gás nas vendas. A Feira Central de Ceilândia é considerada um dos maiores destaques da cultura nordestina fora da região Nordeste. Agora, este centro comercial tem um atrativo a mais, o Wi-Fi social. Para os feirantes, a internet gratuita é uma aliada nas vendas. A gente acessa as coisas até usando até as nossas maquininhas de cartão, tá muito bom. A gente tem que correr atrás do cliente, né? Viu? Mas tá bom, tá ótimo. O programa do governo vai beneficiar acesso de graça à internet a quase 500 comerciantes da Feira de Ceilândia e também os frequentadores do espaço. Mas o governo prevê uma instalação de 110 pontos de conexão em todo o DF e promete fazer uma parceria ainda maior. Em parceria com a Secretaria de Justiça, com o Dr. Gustavo Rocha, por onde nós formos com Wi-Fi social, ele vai entrar com os terminais do Na Hora, para o terminal de alto atendimento. Aquele terminal tipo um caixa de banco, um caixa eletrônico de banco, só que com alto atendimento. O próximo local a receber o programa Wi-Fi Social será a rodoviária do Plano Piloto. A seguir, uma conversa com a banda Tia Anastácia, que faz show hoje à noite na Asa Norte. O Band Cidade volta daqui a pouco.